Nós vamos conversar agora com um dos advogados da cooperativa, o Leonardo Lamáquia, ele que vai explicar a situação, porque fomos pegos de surpresa esta semana, Leonardo, com esta determinação por parte do Tribunal Federal do leilão que está marcado para o dia 30, inclusive com o edital já publicado. Gostaria que você trouxesse as informações até relacionadas à cooperativa, como é que está o trâmite, como é que o setor jurídico também está trabalhando com essa decisão do Tribunal Federal. Bom dia, um prazer em ouvi-lo na Rádio Repórter. Bom dia, Tiago, bom dia aos ouvintes da Rádio Repórter, a toda a comunidade de Juí e da região. O prazer é meu em poder estar falando com vocês e prestando esses esclarecimentos. Como tu disseste, Tiago, é importante destacar para os ouvintes da Rádio Repórter que nós já obtivemos uma vitória de suma importância, a Cotrijuí já obteve uma vitória de suma importância, que foi o cancelamento do leilão do imóvel de Chapeta. Isso ocorreu após a realização da Assembleia no dia 27 de setembro, na qual foi aprovada a liquidação com continuidade de negócio da cooperativa, uma espécie de moratória nos termos, inclusive, já reconhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Agora, de fato, o juízo do Rio de Janeiro, que é onde a execução do BNDES se processa, determinou a realização do leilão do imóvel da agroindústria e marcou a data deste leilão, embora nós tivéssemos também conseguido cancelar a primeira praça, que estava designada para o dia 14, foi agora remarcada para o dia 30/10. E esse fato ocorreu em virtude do BNDES, do credor, neste processo de execução, estar argumentando de que a liquidação não observou, a Assembleia de Liquidação não observou determinados trâmites. Nós estamos muito confiantes, Tiago, no sentido de que vamos reverter essa decisão do juízo do Rio de Janeiro, porque a decisão deste magistrado, ela está, sob o nosso entendimento, sob a nossa ótica, equivocada em diversos aspectos. A Assembleia foi realizada cumprindo absolutamente todos os trâmites, a aprovação da liquidação se deu quase à unanimidade dos presentes, se não à unanimidade dos presentes, e, portanto, nós estamos confiantes que este recurso que estaremos ajuizando entre hoje e amanhã no Rio de Janeiro, eu estou indo ao Rio de Janeiro hoje, o Dr. Cláudio Lamáquia já está no Rio de Janeiro para tratar deste tema, então temos toda a confiança de que no Tribunal Regional Federal da 2ª Região nós consigamos reverter essa decisão a partir deste agravo de instrumento que iremos distribuir. Desses trâmites, como o senhor já disse, que o tribunal está se apegando, um deles seria que a cooperativa não teria comprovado o quórum mínimo de 10% de todos os associados na Assembleia que deliberou pela liquidação da cooperativa. Mas, pelo que foi passado também, até através de informações do próprio escritório, Lamáquia, é que seria um outro entendimento, seria relacionado, então, aos associados aptos, é isso, doutor? Exatamente. Tu me oportuniza até com essa pergunta a fazer 2 esclarecimentos preliminares antes de explicar especificamente essa situação. Um deles, eu acho muito importante, aproveitando a audiência da Rádio Repórter, é dizer de que esta ação judicial que está correndo e a designação desse leilão em nada afeta o plano de recuperação, o plano de salvamento financeiro que está definido e desenhado para a cooperativa e em nada afeta a situação do armazém geral. Eu acho que é importante deixar isso claro para os associados, para a comunidade de Juí. Claro que é um processo importante, por isso que estamos envidando todos os esforços no sentido de anular esse leilão e acreditamos que isso vai ser possível, mas deixar absolutamente claro e sublinhado aos ouvintes e em especial aos associados da Cotrijuí que esta situação em nada afeta a situação do armazém geral. Agora... E o segundo aspecto, antes de eu responder
objetivamente o teu questionamento, é dizer que o BNDES está utilizando estes argumentos em juízo muito porque estes argumentos foram levantados por algumas pessoas após a Assembleia. Portanto, alguns que questionaram, fizeram questionamentos em relação ao procedimento da Assembleia após a realização da Assembleia, acabaram, e estes questionamentos foram feitos inclusive publicamente, aí na comunidade de Juí e até repercutidos pela mídia estadual, acabaram dando estes argumentos que o BNDES hoje usa para tentar desqualificar, sob o ponto de vista jurídico, a Assembleia. Mas, entrando de forma objetiva no teu questionamento, o quórum foi absolutamente observado. É importante dizer que o argumento do BNDES é de que houve uma decisão judicial no dia anterior à Assembleia, ampliando o número de participantes na Assembleia. Essa decisão judicial, que foi proferida aí na comarca de Juí, permitiu que todo o quadro social participasse da Assembleia, os 19 mil. Entretanto, Tiago, o Estatuto da Cotrijuí é absolutamente claro no sentido de que o quórum de instalação desta espécie de Assembleia, que é uma espécie de Assembleia plebiscitária, é de 10% dos aptos a votarem. E o próprio Estatuto fixa que os aptos a votarem são aqueles que tenham, dentre outros requisitos, entregue as 2 safras nos 2 anos anteriores. Portanto, os que estavam aptos a votarem eram 2.953 associados. E o quórum de instalação, portanto, 295 associados. Na medida em que tínhamos 916, nós extrapolamos em mais de 3 vezes o quórum necessário. E importante destacar também outro argumento que nós estamos levando ao Rio de Janeiro, e que para mim ele é absolutamente forte e efetivo também, que demonstra a correção, é que a própria lei das cooperativas fixa como quórum de instalação em terceira chamada a presença de, no mínimo, 10 associados. Portanto, a lei das cooperativas fixa em 10 associados, o Estatuto da Cotrijuí, repito, não alterado pela decisão judicial que ampliou o número de participantes, fixa em 10% dos aptos a votarem. E, por fim, como se não bastassem esses argumentos, existem mais 2 argumentos que penso não tenha como o Tribunal do Rio de Janeiro não considerá-los. A ação de execução que corre não é a via adequada para se travar esta espécie de execução, e a própria lei das cooperativas, a Lei 5764 de 1971, fixa no seu artigo 46, se não me trai a memória, de que eventual anulação de assembleia deve ser dada em ação própria e não nos autos, de forma incidental nos autos de uma execução. E, além disso, esses outros argumentos que já expus a vocês e aos ouvintes da Rádio Repórter. Agora, doutora Leonardo Lamaque, o senhor acha que existe essa possibilidade daqui a pouco, então, de anulação de assembleia, ou o senhor não cogita essa hipótese? Não, eu não cogito essa hipótese. Nós estamos utilizando apenas como um argumento a mais para o juízo de que, se fosse o caso de buscar a anulação de uma assembleia ou o questionamento dela, isso jamais poderia se dar dentro de uma execução que tem um rito específico e que tem um rito reduzido em termos de contraditório e de ampla defesa. Mas eu não acredito em hipótese nenhuma em questionamento dessa Assembleia, porque, reitero, o quórum de instalação superou em mais de 3 vezes o quórum fixado no Estatuto e em mais de 900 vezes o quórum fixado na legislação, que seria em terceira chamada de 10 associados. Portanto, não há o que questionar. A Assembleia foi realizada, a aprovação, como disse, se deu à unanimidade dos associados praticamente, e, portanto, nós temos absoluta convicção de que se trata, sem dúvida nenhuma, de mais uma batalha importante que nós vamos travar, porque o BNDES é um banco poderoso, é um banco que tem muita influência no cenário nacional e principalmente no cenário do Rio de Janeiro, e está usando toda a força
institucional dele no sentido de manter este leilão. Então trata-se de uma batalha realmente importante, uma nova batalha, como disse, já tivemos a vitória em relação ao leilão do imóvel de Chapeta, mas temos convicção de que no Rio de Janeiro, ou se eventualmente não conseguirmos uma decisão favorável no TRF, nos tribunais superiores em Brasília, nós conseguiremos demonstrar o pleno direito da Cotrijuí e de que esta Assembleia respeitou a exaustão os ritos legais e estatutários. Esta força do BNDES pode ser também uma força política por trás de tudo isso, doutor? Olha, eu não posso afirmar isso, Tiago, mas não há dúvida que o BNDES tem envidado esforços expressivos no sentido de levar adiante este processo. Agora, para nós, mensurar aí, doutor, o tamanho do prejuízo que pode ser esse leilão na próxima semana, o que o senhor pode detalhar para o nosso ouvinte? Não, eu por enquanto não trabalharia com essa hipótese, por isso que fiz questão de frisar que independentemente desta batalha que estamos travando, isso não vai ter nenhum impacto na questão do armazém geral e no plano que a diretoria da cooperativa tem para a sua plena recuperação, e eu não trabalharia nesse momento com essa hipótese, porque reitero aos ouvintes da Rádio Repórter, a ti, aos associados da Cotrijuí, nós temos plena convicção de que os nossos argumentos jurídicos são muito expressivos, são muito fortes, e de que nós vamos, embora, como disse, seja uma batalha importante, que nós vamos conseguir reverter, seja no Tribunal Regional Federal, no Rio de Janeiro, seja no STJ ou no Supremo Tribunal Federal, porque nós temos, inclusive, ferimentos a dispositivos de índole constitucional nessa decisão do Rio de Janeiro. E falávamos antes da questão do BNDES e dessa energia, dessa força que o banco tem colocado em relação a esse processo, o que nos causa, de certa forma, também um pouco de estranheza, Tiago. Sim. Porque o BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E pensamos que, neste momento, o primeiro nesse processo a ter uma visão social também, inclusive respeitando a decisão da liquidação, deveria ser, sim, o BNDES, que não é um banco não é um banco privado, não é um banco que concorre no mercado, é um banco público e que deveria ser o primeiro a respeitar a decisão de liquidação e demonstrar que, em respeitando a decisão de liquidação, busca contribuir com o desenvolvimento econômico e social, não só de Juí, como de toda a região, dada a importância que a Cotrijuí tem. Bom, doutor Leandro, o senhor disse que se integra aí ao irmão e colega também, o doutor Cláudio, no Rio de Janeiro, para tentar suspender, então, esse leilão. A gente pode ter essa novidade ainda essa semana, doutor? Acho que podemos ainda ter alguma decisão ainda essa semana, nossa expectativa é nesse sentido, e nós estamos absolutamente à disposição de vocês, aí da Rádio Repórter, e da comunidade de Juí para prestar os esclarecimentos. Vamos manter vocês e os associados permanentemente informados sobre o que está acontecendo. Reitero mais uma vez, agradecendo o espaço, Tiago, de que os associados fiquem absolutamente tranquilos. O processo está sendo muito bem conduzido, tanto pela diretoria da Cotrijuí como por nós. Os argumentos são sólidos, nós temos grande expectativa, embora seja, como disse, uma importante e difícil batalha, temos plena convicção e este processo não interfere em nada nas questões que estão sendo desenhadas, se Deus quiser, para conseguirmos, de fato, salvar a Cotrijuí. Doutor Leonardo, um abraço e obrigado pelas explicações aqui na Rádio Repórter. Eu que agradeço, um abraço aos ouvintes e à comunidade de Juí. Muito bem, esse então é o doutor Leonardo Lamacchia, irmão do Cláudio Lamacchia, o escritório Lamacchia, que cuida dessa questão da Cotrijuí, desses processos em andamento, enfim, leilões, e foi marcado para o dia 30, pelo Tribunal Federal do Rio de Janeiro, a execução de um dos patrimônios aí da Cotrijuí. Esperamos que o escritório Lamacchia tenha êxito, consiga lograr êxito até para uma propriedade tão importante, uma cooperativa tão importante, não acabar perdendo. Importante não acabar perdendo. Importante